Do Botafogo, sempre com os melhores apuradores do futebol brasileiro. Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Aqui você sabe tudo em primeira mão. Esses caras são feras e sempre deixam você bem informado. Falando em contratação, o homem chegou, finalmente o De La Cruz desembarcou no Rio de Janeiro. Ele ficou esperando ontem ele aqui, ele demorou, o voo atrasou, mas apareceu e a gente vai ver como foi a chegada do De La Cruz, a grande contratação do Flamengo e, por enquanto, do futebol brasileiro. Roda aí. O atraso de 1 hora valeu a pena para os torcedores que foram receber a principal contratação do Flamengo neste início de temporada. De La Cruz desembarcou no Galeão e foi recebido nos braços da torcida. Ele já vestiu a camisa do rubro-negro com o número 12 como provisório. O desejo de vir para o Fla era antigo e o uruguaio comemorou o final feliz. Tenía muchas ganas ya de estar acá, de encontrarme con toda la gente, con el cuerpo técnico, con los nuevos compañeros y bueno, muy feliz. Falou ainda sobre reencontrar os companheiros de seleção Arrascaeta e Varela. Sí, hablé con Georgian, hablé con Guille, me comentaron todo sobre el club y bueno, creo que eso fue el puntapié final para tomar la decisión y venir acá. Nesta quarta, De La Cruz irá ao Ninho do Urubu pela primeira vez. O jogador vai conhecer as instalações do CT e já realiza um treinamento com o restante do time. Na sexta terá a apresentação oficial e na semana que vem embarca com o restante do elenco para os Estados Unidos no torneio de pré-temporada da equipe. O técnico Tite segue preparando a equipe para a estreia no Carioca no dia 17 contra o Audax em Manaus. O atacante Pedro precisou utilizar óculos escuros nas primeiras atividades após a realização de um procedimento nos olhos. Serão dias intensos de preparação para começar a temporada com o pé direito. Chegou o cara, Vene Casagrande, De La Cruz, tá na área, recebido lá pela torcida. Não aquela multidão, esperava mais gente, mas o importante é que o cara vai jogar dentro de campo, aí ele conquista a torcida e tá tudo certo. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Pois é, eu também confesso pra você que eu esperava mais gente lá, mas independentemente disso, é a contratação de peso. Eu chamo a atenção, digo, porque se a gente parar e analisar aí todo o contexto, valor, quem é o jogador, eu acho que é a principal contratação do futebol brasileiro até o momento. Pelo menos é que chama mais atenção. Isso também não quer dizer que vai dar certo dentro de campo. Isso aí depende de muitos fatores. Fato é que o Flamengo foi muito bem na contratação. Fica a expectativa agora para saber como ele vai atuar no time do Flamengo, porque ele pode atuar e fazer várias funções dentro dessa equipe, pode jogar de volante, de meia, pela ponta, aí é o Tite que vai decidir, mas de fato é uma contratação que valeu a pena esperar a demora dele ali para desembarcar, valeu a pena também esperar a demora na contratação, porque desde o começo do ano o Flamengo tentou a contratação e de fato, repito, o Flamengo foi muito bem aí, conseguindo a chegada do De La Cruz, e eu acho que ele vai se adaptar rapidamente, pelo que ele falou ali, ele já vinha conversando com a Arrascaeta, com o Varela, que são os outros uruguaios que fazem parte do elenco. Então, fica a expectativa para saber como o De La Cruz vai atuar nesse time do Flamengo. Eu acho que tem que ser titular, independentemente da função, eu acho que é uma contratação que chega para ser titular. E daqui a pouco o Vene Casagrande vai atualizar todo o mercado do Flamengo, bater um papo com o Marcos Braz, está aqui cheio de novidades, estou ansioso, curioso para saber como é que foi essa conversa, ele atualizar esse mercado do Flamengo. Por enquanto só chegou o De La Cruz, mas acho que vem mais gente por aí. Ô Pedrosa, acho que tem tudo para dar certo, a não ser um acidente, o cara se machuca, alguma coisa assim fora do normal, porque ele está no auge, idade boa, 26 anos, adaptação, sabe que é problema? O cara é uruguaio, aí jogou bem na Argentina, para jogar bem no futebol brasileiro, não tem aquela grande diferença. E outra, já é amigo, 2 uruguaios, companheiros da seleção brasileira, estão lá no Flamengo para ajudar ele na adaptação, né, para chegar com a rapaziada, ficar mais à vontade, se soltar. Então, eu não vejo um motivo assim que, talvez um ponto de interrogação em alguma questão que você possa colocar. E como você imagina ele atuando, como que o Tite deve armar esse do meio para frente com o De La Cruz? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vene. amigo. Boa tarde a tarde. todos os amigos aí que estão acompanhando o SBT Esportes Rio. Eu entendo que esse fato de ter um Arrascaeta, de ter um Varela no elenco ajudam muito nesse caso, porque
Eu até pego vários exemplos aí, o próprio Vasco tem vários estrangeiros e eles se fecham muito nessa situação, não porque ali é panela nem nada, mas porque é uma cultura diferente, é outra língua completamente apresentar normal. A rapaziada. Então eu não tenho dúvida de que o De La Cruz vai ser ajudado bastante aí pelo Arrasca e pelo Varela. Em relação à posição no campo, acredito que ele possa fazer as 3 funções e entendo que ele vai ocupar uma vaga ali ao lado do Arrascaeta, um meia para apoiar justamente esse trabalho que o Arrascaeta faz, um cara mais cerebral, e o De La Cruz ele é praticamente completo nesse meio campo, consegue tanto ser um jogador que pode chegar para chutar ao gol, para assistir, também é muito veloz, então pode cair pelas pontas, quanto também recompor defensivamente. Que se você for comparar com o Everton Ribeiro, que era o outro jogador da posição e que teoricamente seria o ideal Flamengo, o Everton Ribeiro, para mim, ele tem mais talento com a bola no pé. Mas em relação à parte física e à recomposição, o De La Cruz ele dá um banho até por conta da idade do Everton Ribeiro. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um meia muito funcional com o Pulgar, Gerson, Arrascaeta e o De La Cruz. Eu acho que é um meio, praticamente, se a gente for pensar aí no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, é o melhor meio aí do continente. O Flamengo poderia jogar num 4-4-2 ali, Isso. mudaria um pouco o esquema. Mudaria. Ainda imagina o De La Cruz jogando também, ali na direita. Ele pode fazer a ponta também. Que ele vai Mas jogar ali na direita. se a gente pegar, por exemplo, pegar o Corinthians, que foi o último clube do Tite aqui no futebol brasileiro, ele tinha o Elias, que fazia aquela função bastante de box-to-box, e o De La Cruz também pode fazer essa função. Sem dúvida. Eventualmente o Gerson suspenso, ele pode jogar como volante também sem nenhum problema. E eu acho que o De La Cruz, ele dá muitas opções ao Tite. A verdade é essa. Segundo homem de meio, terceiro, joga dos dois lados. E aí depende muito do que o Tite também vai ter à disposição. Exemplo, Everton Cebolinha machucado, Bruno Henrique suspenso, ele só tem o Pedro e o Gabigol. Aí ele pode botar o De La Cruz numa outra função. Esse De La Cruz, ele pode ser o Coringa que o Gerson foi em outrora, lá em 2019. E o De La Cruz pode ser esse novo Coringa, o Coringa uruguai, digamos assim. E vale lembrar o seguinte, gente, eu lamento falar isso, mas o Arrascaeta é um jogador que hoje você não tem 100% de segurança de que ele vai fazer uma temporada inteira. A verdade é essa. Te viu na última temporada. E na penúltima também. Isso, verdade. Então, assim, é um jogador que tem problema no pubis, tem um problema crônico, fisicamente vem apresentando problemas. Então, o Flamengo vai precisar o tempo inteiro E não de uma joga os 90 reposição. minutos há muito tempo, Exatamente. com intensidade. E tem um outro ponto. Estamos falando de De La Cruz e Arrascaeta, que são convocados para a seleção uruguaia. A Copa América vai acontecer, o futebol brasileiro não vai parar. Os dois provavelmente serão chamados. Só tem que ter mais um. Então o Flamengo precisa ter peça de reposição, porque certamente esses dois estarão com a seleção uruguaia. Porque se eles não forem chamados é por um caso específico, lesão. E aí também não vai poder jogar pelo Flamengo. Então, de fato, assim, existe essa preocupação, muito bem lembrou o Pedrosa, que pode não ter o Arrascaeta e durante 9 rodadas ali do futebol brasileiro, você não ter os dois jogadores do meio de campo. Ih, acho que era melhor ter segurado o Everton Ribeiro, hein? Não sei não. Mas aí já Quando os tem dois outra saírem, notícia, como é que... né, velho? Então, mas aí que tá. Por isso que o Flamengo está ativo no mercado contratando. E por isso o Flamengo ofereceu um ano, justamente por causa da Copa América. E por isso o Flamengo não aceitou dar mais de um ano para o Everton Ribeiro. Porque em 2025, teoricamente, não vai ter esse problema da Copa América do futebol brasileiro. E é por isso o Flamengo está indo ao mercado. A gente pode até discutir as opções que o Flamengo está tentando contratar, se vale a pena ou não, os valores investidos, os valores oferecidos. A gente pode até discutir. Mas acho certo o Flamengo ir ao mercado e tentar. Luiz Henrique, a gente vai falar já já. O Evander, é uma discussão aí que a torcida do Flamengo está gerando muito debate nas redes sociais, porque a torcida do Flamengo é contra essa contratação, sobretudo os valores envolvidos. A gente já vai falar também. Agora, muita gente fala assim, nossa, Flamengo indo ao mercado para contratar mais jogadores ofensivos, é justamente por causa disso. Porque você precisa ter peça de reposição. Imagina você ficar 9 rodadas do Campeonato Brasileiro sem os dois principais jogadores do meio de campo. E você perde título aí. Concordo. Deixar claro para quem não sabe, né? Tem Copa América no meio do ano e o Campeonato Brasileiro não para. Acontece paralelamente à Copa América, vai desfalcar muitos times. Olha, quero saber esse papo do Venê. Vamos por partes então, Venê, contando essa conversa que você teve com o Marcos Braz. Primeiro falando da situação do Santos. Tem chance dele permanecer? Já está acertado com Fortaleza? E o goleirão? Então, o Flamengo quer tentar manter esse jogador até o fim de janeiro, conversa isso com Fortaleza. E já teve fim de janeiro? Fim de janeiro, exatamente. Tentar ficar um pouco com ele. A grande questão, eu acho que a gente tem que debater isso, os valores envolvidos dessa negociação. $1 milhão fixo e 300 mil em metas. Só que não são metas para o jogador, são metas para o Fortaleza. Porque o Fortaleza teria que se classificar
para a semifinal da Sul-Americana, enfim, né, o número de jogos do jogador. Eu acho que se a gente parar e analisar, a negociação foi ruim no fim das contas para o Flamengo. Você, em abril de 2022, você contrata o jogador por 15 milhões de reais e agora, no começo de 2024, você vende esse jogador por 5 milhões de reais, um terço do valor. Por que então negociou? Se ainda quer ficar com o jogador até o fim de janeiro. E por que quer ficar até o fim de janeiro? Porque, como, tio, tem o começo do Campeonato Carioca, envolve muita situação ali que o Flamengo entende que ele seria um jogador importante nesse começo. Ele ficaria aqui e o Rossi e o Matheus Cunha iriam para os Estados Unidos. Exatamente. Era essa a ideia, ser o goleiro do início do Carioca. Só que não faz sentido você vender o jogador por esse valor, entende? Aí fica crítico. Eu acho que a gente elogia tanto a diretoria do Flamengo em negociações, mas nesse caso do Santos, talvez não tenha sido uma boa, não. Tudo bem, teve ganho técnico. Em 2022 ele foi um jogador importante, sobretudo na Libertadores, na Copa do Brasil, nos títulos que o Flamengo conquistou. Agora, em 2023 ele foi mal, mas era para tanto? Desvalorizou tanto assim. Eu entendo a vontade do jogador, mas o clube não pode aceitar qualquer coisa. E aceitou qualquer coisa nesse caso. Entre os três, o Santos é o mais fraco, Pedrosa, colocando aí Rossi, Matheus Cunha e o Santos? Não coloco dessa forma, Vinick. Não acho que seja uma questão de nível. Eu acho que seja realmente uma questão dele não ter conseguido fazer um bom ano. Ele perdeu a confiança dele no início de 2023. Tanto é que um garoto da base assumiu a titularidade e numa situação que o próprio garoto da base, na minha visão, a gente falou isso aqui o ano inteiro, ele não foi mal, em muitos momentos salvou o Flamengo. Na Libertadores acabou falhando e falhando feio em pelo menos 2 gols. E aí, ao mesmo tempo, você para e pensa. Um time que tem mais de 30 milhões de reais de investimento mensalmente, que tem 1 bilhão de orçamento, tem que utilizar um garoto da base no seu gol? Claro que não. O goleiro é uma posição de segurança, é uma posição que todo grande time começa por um goleiro. E o Rossi mostrou isso no final do campeonato. Até teve algumas oscilações, mas completamente normal, porque não vinha jogando. Então eu não vejo assim, o Santos é muito pior do que o Rossi, do que do Matheus Cunha. É mais uma questão do próprio atleta que não conseguiu ter a mesma confiança de 2022. Falando da situação do zagueiro Léo Ortiz, o Flamengo é interessado no zagueiro do Bragantino. Como é que está essa situação? Tem alguma ligação com o fato do interesse do Bragantino no Mateuzinho? O Mateuzinho acabou não indo para o Flamengo, dificultou para o Léo Ortiz? Não tem relação? Não tem relação, nenhuma relação. Na verdade, assim, o que aconteceu com o Flamengo? A resposta que o Flamengo teve do empresário do jogador foi, eu consigo tirar o Léo Ortiz do Bragantino por um determinado valor, em torno de 6 milhões de euros. O Flamengo falou, beleza, esse valor, o Tite gosta do jogador, vamos tentar. Só que quando o empresário chegou lá no Red Bull Bragantino e falou, consegui a proposta, algo que a gente tinha acordado aqui, o Bragantino falou, não, o nosso combinado era para clube do exterior, não para clube brasileiro. O problema não foi o valor. Já que é clube brasileiro, a gente quer 10 milhões de euros. E aí o Flamengo falou, não, 10 milhões de euros a gente não paga. Vocês vão me questionar assim, mas o Flamengo continua negociando? Sim, o Flamengo continua negociando. Tanto é que eu questionei o Marcos Braz sobre o Joaquim, possível interesse no zagueiro do Santos. Ele falou, interesse no Joaquim? Não procede. O nosso zagueiro que a gente quer é o Léo Ortiz. Inclusive, a gente vai ter uma paciência maior em relação a isso. O que é uma paciência maior? Vai esperar por mais tempo. Ele não estipulou prazo para mim, mas ele falou, a gente vai esperar, porque a gente entende que é uma contratação muito boa se a gente conseguir, que a gente tem tempo para isso. Então o Flamengo continua tentando o Léo Ortiz, só que continua tentando da seguinte forma. O Flamengo tem um acordo com o jogador, com o empresário do jogador. E o empresário do jogador que está conversando com o Red Bull Bragantino. Você quer saber a minha opinião? Eu acho que no fim das contas o Flamengo vai acabar levando esse jogador. Vai ganhar pelo cansaço. Porque para o Red Bull Bragantino não vai valer a pena ele você manter... a vontade dele, né? É exatamente, você manter um jogador insatisfeito. E ele vai ficar insatisfeito. A verdade é essa, porque a proposta do Flamengo é muito boa, contrato longo, salário maior. Querendo ou não, você vai disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao Red Bull Bragantino. Mas você não tem a mesma visibilidade jogando no Bragantino e jogando no Flamengo. Então, eu acho que é o momento mesmo do Léo Ortiz respirar novos ares. Ele tem 27 anos, se não for agora, vai ser quando? Então, eu acho que o Flamengo vai acabar ganhando pelo cansaço. Mas o Flamengo, e a informação é, o Flamengo continua tentando o Léo Ortiz e não mira outro zagueiro nesse momento. Imagino que o Ortiz vai botar uma pressão também na diretoria do Bragantino, que a vontade dele vai ficar um pouco sustentável a situação lá, que eu imagino. Tem a situação do Evander, e aí? Você levantou até, depois quero ouvir a opinião do Pedrosa também. Como é que tá esse Evander? O Flamengo fez uma proposta ao Portland, que é o time da MLS, para comprar 65%. Quem vem, do pessoal do percentual do jogador. Mostrar aqui, né? Arte do Benê, olha só. Quem vem? Resumo do mercado do Fly. O Evander é o último lá, para quem não conhece o jogador, cria do Vasco. A gente já vai falar do Luiz Henrique também.
Pois é, mais pra frente. e aí o Evander é um meia, né, que o Flamengo está tentando a contratação, teoricamente uma reposição ali, ele não seria para ser titular, pelo menos na minha opinião, só que o Flamengo está tentando investir alto nesse atleta, está tentando comprar 65% dos direitos econômicos e segundo um dirigente do Portland, a proposta do Flamengo foi de 11 milhões de dólares. É muita grana por esse jogador, na minha opinião. Mas isso segundo o dirigente do Portland. Mas o Marcos Braz me disse o seguinte, ó, nossa proposta está lá, a gente espera, é a mesma coisa. Tem a vontade do jogador também de querer vir para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, no fim das contas, não vai levar esse jogador. Porque o Portland é um clube extremamente bem financeiramente falando, não precisa fazer venda. E eles investiram pesado para contratar o Evander. Mas o interesse do Flamengo está lá, a proposta está na mesa do Portland e o empresário continua tentando a liberação. Bom, quem conhece bem o Evander é o torcedor vascaíno, né? E o Pedrosa tem autoridade, então, para falar. Vale 11 milhões de euros? Dólares. Então, um pouco na menos. Na MLS só opera por dólar. Mas também uma grana. É uma grana alta. 11 milhões de dólares. E aí, Pedrosa, tá valendo no Evander? Se eu fosse o Flamengo, não pagaria isso nesse atleta. Eu conheço muito bem o Evander, é um atleta realmente, tecnicamente, que é bom jogador, é um cara que sempre teve um chute de fora da área muito especial, tecnicamente em relação à condução de bola, já fez até a posição de segundo volante no Vasco, mas joga de meia ofensivo, jogou na Dinamarca e jogou na MLS. Eu não consigo enxergar com essa ida do Evander para esses dois mercados um aumento de nível tão alto para ele sair do Vasco e voltar para o Flamengo. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Eu não vejo o Evander como um cara que vai conseguir disputar a titularidade no Flamengo. Ele é bom jogador? Com certeza ele é bom jogador. Ele é um jogador de 11 milhões de dólares? Na minha opinião, não. E o Flamengo tem um elenco recheado de craques, né? O que causa certa surpresa na gente é o interesse do Flamengo nesse jogador. Talvez outro clube do futebol brasileiro a gente até entenderia, mas com o elenco que o Flamengo tem, esse interesse no Evander e essa grana, não sei. E não é a primeira vez que o Flamengo tenta. Isso chama mais atenção. Realmente chama. O mais engraçado é que eu olho assim e eu não consigo ver um Evander que faz 26 anos em junho dessa temporada agora de 2024 tendo um poder de revenda. Eu não consigo ver o Flamengo recuperando esse investimento caso ele venha para cá. Digamos que ele venha para cá e ele fique 2, 3 anos. O valor de mercado dele só vai diminuir. Tudo bem que jogar no Flamengo te dá uma valorização, mas ninguém vai vir aqui tirar o Evander por 10 milhões de dólares, por 9 milhões de dólares. Vou dar um exemplo. O Gabriel Peck está saindo do Vasco agora, a gente até o Venê trouxe essa informação, 70% dos direitos por 10 milhões de dólares praticamente ali, que é o mesmo preço do Evander, digamos assim, equiparando, e o Peck tem 23 anos. Então esse cara vai para lá e ele ainda vai ter um poder de revenda. O que o Portland fez quando o Evander estava na Dinamarca é o que o LA Galaxy está fazendo com o Peck agora no Vasco. Porque aí você tem poder de revenda. E quem está comprando o jogador é o Flamengo. Então o negócio do Portland junto no caso Midtjylland, que era o time da Dinamarca, é interessante porque você está revendendo o Evander com 25 anos. Como é que você vai revender o Evander com 28, 29 com esse valor? Você não tem. E no ganho técnico, o que eu quero dizer sobre o ganho técnico, é que eu não acredito que o Evander vai fazer tanta diferença assim na equipe do Flamengo para você pagar esse valor todo. Eu não vejo dessa forma. Quando você dá 70 milhões de reais no De La Cruz, 80 milhões, você sabe que ele vai te entregar tecnicamente. 50, 60 milhões no Evander, eu não vejo dessa forma. Daqui a pouco a gente vai atualizar a situação do Luiz Henrique, disputado por Flamengo, Fluminense, Corinthians. Tem novidade do Luiz Henrique. O Pedrosa vai falar também da situação do Gabriel Peck, como é que ficou, como é que tá. Daqui a pouco a gente mostra tudo e a gente também vai mostrar como é que está esse vai e vem. Os jogadores que chegam nos 4 grandes do Rio, os jogadores que estão saindo dos grandes. A gente até colocou a enquete ali. Quem fez a melhor janela de transferência nesse início de temporada? O pessoal está achando que o Flamengo levou a melhor. Aí não sabe se tem um clubismo aí ou se estão analisando friamente as negociações. A gente usa os dois lados, né? A gente aqui. Flamengo mais de 50% ali nas respostas. O Fluminense está 2,6% só acreditando que o Fluminense foi bem e o Botafogo 14%, e o Vasco ali com 30,8%. Daqui a pouco a gente mostra como é que está esse vai e vem e a gente segue aqui então falando no Botafogo. Teve